Deus. É uma oportunidade interessante de falarmos sobre o Evangelho de Jesus. Uma oportunidade sempre de construção, em nós inclusive, principalmente, onde as palavras possam trazer para nós um fortalecimento interior, uma ligação com Deus, né? Para que possamos construir um mundo melhor, cada um fazendo o seu papel. Jesus fez o papel dele e trouxe ensinamentos, trouxe curas, trouxe esperança para a humanidade, mostrou um Deus de amor, quando preponderava uma ideia de um Deus de justiça, um Deus inclemente muitas vezes. E Jesus trouxe ensinamentos, por exemplo, a respeito do mundo espiritual, porque Jesus veio do mundo espiritual, voltou para o mundo espiritual após a sua ressurreição e deixou entre nós a presença daqueles discípulos que trabalhavam a esperança de um mundo melhor. Então, esses discípulos começaram a ensinar o Evangelho, a chamada Boa Nova, e a partir daí, a humanidade como um todo foi se unindo em torno dessa nova orientação. E, aos poucos, nós hoje temos a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a vida futura, um pouco mais sobre a nossa responsabilidade quando passamos aqui pela Terra. A compreensão de que a Terra não é o único lugar no universo onde nós podemos, todos nós espíritos, criação divina, prosseguir. Que o espírito está sempre progredindo e depende do trabalho para tanto. As oportunidades aparecem porque na natureza, não é, tudo surge a favor da evolução de tudo. Então as plantas evoluem, os animais evoluem e os seres humanos, que são os seres mais avançados da criação divina, no plano que vive no momento na Terra, que é o chamado plano material, também estão aqui para dar a sua colaboração nesse mundo, nesse momento. Mas isso é questão de tempo, porque com o passar das eras, nós vamos evoluindo em termos mentais, em termos de consciência, em termos de inteligência, em termos intelectuais. E vamos evoluindo também em termos morais, aprendendo com as regras de boa convivência, não é? Com as regras ditadas através das leis divinas, a fazer o melhor de si. Então, que nós possamos então lembrar dessa oportunidade de estarmos aqui. E Jesus em certo momento, quase ao fim da sua passagem aqui na Terra, na semana da Páscoa, que aliás está se aproximando nesse mês de nós, chegou a dizer aos seus discípulos, né, que a casa do Pai, a casa de meu Pai, tem muitas moradas. E esse é o tema da nossa tarde. Quis Jesus então chamar a atenção para que as pessoas acordassem não apenas para o aqui e agora, não apenas para um mundo material do qual não se tinha certeza sobre a vida futura, não se conhecia muito sobre a vida futura. Sabia-se que havia anjos, que são espíritos, nós os conhecemos hoje em dia, né? E que esses anjos eram como mensageiros de Deus para trazer a paz, para trazer a esperança, para trazer o auxílio àqueles profetas que também vinham em torno da palavra de Deus. E sabia-se que algumas pessoas, quando, né, passavam para o estágio preparatório para a morte, logo depois, nós chamamos hoje de desencarnar, eles iam para um mundo chamado Sheol, que ficava sob o sol, abaixo do sol. Era um mundo de escuridão, de onde não se sabia se voltava, não se tinha certeza, porque alguns espíritos tiveram a possibilidade de encarnados, tiveram a possibilidade de, segundo os termos da Bíblia, de subir até os céus, vamos chamar assim, mas poucos, 3 ou 4 espíritos. O próprio Espiritismo vem ensinar para nós que nós estamos aqui graças à necessidade, né, de crescermos, de produzirmos, de elevarmos. Mas para que nós cheguemos a esses pontos, nós precisamos reencarnar. A época falava-se em reencarnação, sim, mas não se compreendia o processo. Não se sabia como que funcionava tudo isso. Falava-se em ressurreição, mas também não se compreendia. Então, havia dificuldades e só o tempo é que traria as chaves da compreensão, do entendimento. O Velho Testamento, a mensagem que Deus trouxe através de Moisés para a humanidade, era uma fase preparatória, para que quando Jesus viesse à humanidade, pudesse encontrar naquele grupo que melhor condição tinha de trabalhar a fé, porque tivera oportunidades anteriores à sua existência aqui na Terra. Então esses espíritos mais preparados poderiam alavancar para que os outros povos mais atrasados do ponto de vista espiritual, ou em melhores condições de progredir também, pudessem aproveitar aquela base, aquela estrutura ligada a um Deus único,
Não aqueles vários deuses com predominância de sentimentos humanos, de erros, de falências, de dificuldades, virtudes também, mas ídolos de pedra que não se tirava nada deles, a não ser a falsa crença de que eram deuses, que poderiam transformar. Então, nós hoje aprendemos através do Espiritismo que esse Deus único vem lá no Velho Testamento, nesse povo que é o povo hebreu, depois o povo judeu. E depois, quando Jesus chega, ele trabalha com aquelas populações daquele grupo ali, mas também de vez em quando ele viaja um pouquinho para fora da região que ele vivia, da Palestina, e também leva alguma oportunidade de aprendizado. Mas é através dos seus discípulos que nós vamos receber então os ensinos. Então ele se dirige aos discípulos e fala: olha, a casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito já. Mas é assim que funciona a coisa. Então, e vou preparar-vos um lugar. Então, essa criação divina do universo, onde nós vemos diferentes mundos, à noite principalmente, no referencial da Terra, mas é parte de um sistema extraordinário chamado galáctico, não é? Que possui muitos sóis, muitas terras, entre aspas, vamos dizer assim, muitos mundos mais atrasados que a Terra e muito mais avançados que a Terra. E nesses mundos prepondera a presença de espíritos, ou atrasados, mais ou menos conforme esses mesmos mundos, se forem atrasados, mundos primitivos, e existem outros mundos mais avançados, onde também habitam espíritos mais avançados. Assim como há mundos como a Terra, onde existe ainda o corpo físico, muitas vezes um pouco melhor até do que o nosso corpo aqui, mas para povos mais avançados. Então, quem vem nos trazer esses ensinamentos são os espíritos superiores, que através de médiums, lá no século XIX, na França, através de Allan Kardec, juntamente com os médiuns, né, foram trabalhando essa compreensão da vida espiritual, que acontece após a passagem por mundos materiais. Então, existe toda uma gradação de mundos. Começa lá com mundos primitivos. Então, imagina a Terra já tendo passado a sua formação, vamos chamar assim, ígnea, né, fogo, altíssimas, elevadíssimas temperaturas, milhões de graus Celsius, né, a temperatura que nós conhecemos. Então, tudo muito difícil, mas aos poucos do universo, dentro daquele foco que ela existia, a Terra foi se resfriando e foi criando condições de habitabilidade para um dia formarem-se seres que têm vida, podem manifestar reprodução, podem manifestar inteligência. Assim também outros mundos. Então, mundos primitivos são aqueles mundos onde quando há condição, pode-se encarnar espíritos. Normalmente pela primeira vez. Porque em tudo existe uma certa harmonia, uma certa coerência. Então, os mundos mais avançados é para seres mais avançados, onde há menos necessidade de trabalhos árduos, trabalhos estafantes, trabalhos desgastantes, trabalhos que ensinam a aplicar as leis da natureza, onde o homem aprende a valorizar a vida, valorizar o que tem, os seus recursos, valorizar a inteligência, né? E ali desenvolver as suas próprias regras, como nós conhecemos as leis, né? Mas acima deles há uma coerência que existe um Deus. Eles têm uma consciência que existe um Deus. Qualquer que seja o mundo, sempre, mais avançados ou mais atrasados, sempre vai haver alguma intuição, vamos chamar assim, por mais atrasado que o povo seja ali habitando, né? De que existe um ser supremo, um ser superior. Então, aos poucos, nós vamos adquirindo essa consciência da vida, dos valores da vida. E as leis vão surgindo para nós na nossa consciência, no nosso entendimento. Existem mundos como o que nós vivemos atualmente, como a Terra, chamado mundo de expiação e provas. Então, passados aqueles mundos primeiros, né, nós vamos começar agora a viver em mundos como a Terra, que já foi também daquele tipo. E agora, logicamente, a pessoa reencarna para aos poucos saudar consigo mesmo, com o seu tribunal interior, que é a consciência, que é a presença de Deus em nós, as suas dificuldades em relação às relações humanas, e a própria relação com os espíritos, a relação com Deus, a relação com os animais, com as plantas, com o meio ambiente, a relação com os parentes, enfim, aquelas relações necessárias de serem trabalhadas para que aquela pessoa possa adquirir um grau de pureza moral, possa adquirir uma condição intelectual capaz de compreender os fenômenos da vida e promover o progresso para todos. Então é nesse sentido que existem
Existe toda essa complexidade, que aqui na Terra nós temos uma noção. Nós sabemos muito sobre coisas mais para trás, sobre o inferno, por exemplo. Nós temos ideias, desenhamos, pintamos, imaginamos e falamos que existe inferno. Mas nós não conseguimos imaginar como é a vida nos planos mais elevados. Alguns espíritos são levados, às vezes, a planos espirituais avançados, não muito distantes da Terra. Mas existem planos mais avançados em relação à Terra. São chamadas esferas espirituais, vamos chamar assim, onde ali, baseado, digamos, no aspecto físico do mundo, né? De acordo com as regras daquele mundo, com as leis daquele mundo, os espíritos ali param, estagiam por ali até o suficiente para ganhar a condição de ascender, subir para mundos melhores. Ou talvez voltar para mundos necessitados também do seu concurso, mesmo sendo espíritos atrasados para aquele outro de onde ele veio. Isso já aconteceu com a Terra também. Aqui chegaram alguns espíritos que vieram auxiliar a humanidade a desenvolver o que nós já temos hoje em termos de ciência, em termos de avanço intelectual e moral, mas também fazendo uma revisão das suas dificuldades com a vida, com as leis de Deus, e depois ascenderam, voltaram para mundos melhores. Então, as regras, elas existem. São todas regras naturais, são leis morais principalmente. Existem mundos que são regeneradores. Saídos do mundo como a Terra, os espíritos que avançaram, né, onde o mal não vai ser tão predominante como predomina aqui na Terra ainda, vai então para um mundo onde ele pode, ainda com expiações, ele pode enfrentar situações de trabalho com a sua consciência, com as suas dificuldades morais, de sociabilização, de avanço, vamos dizer assim, de religiosidade, não de religião, mas uma compreensão de Deus, né? A compreensão de uma comunidade espiritual, a compreensão de valorização de um mundo em que se vive, e assim vai. E nesse mundo, então, melhor, ele pode adaptar-se, aprender e pensar, postular, vamos falar assim, né? Pensar em ir para um mundo melhor. E a tendência é o progresso. Então, existe uma escala de mundos. Então, há mundos inferiores e há mundos superiores. E o espírito comparece em cada um desses grupos de mundos conforme o seu estágio evolutivo. Assume ali um corpo adequado ao conjunto material, entre aspas, muitas vezes, daquele mundo, para que ele possa aplicar, né? Seja um movimento, seja comunicação. Né? Imagina uma pessoa que mora no deserto, por exemplo, aqui na Terra, mundo como a Terra, as dificuldades que vai encontrar, mas ele desenvolve, por exemplo, a solidariedade. Olha que coisa interessante. Há uma dificuldade material, sim, mas há uma necessidade de abrigar-se, auxiliar, ou fazer coisas que permitam que todos possam ter direito à vida, todos possam crescer e evoluir. Então, se o deserto oferece a dificuldade da aridez, se oferece a dificuldade da sede, coisa assim, não é? A dificuldade de cultivo, por outro lado, oferece a importância da comunicação no sentido de um patrocinar o bem-estar do outro, aí vem a solidariedade. Isso é importante porque depois vai vir a caridade. Então, mundos melhores, isso já são tudo coisas estabelecidas, não vai encontrar deserto mais. Pelo contrário, as pessoas são abertas a uma convivência pacífica, têm sentido de justiça, noções de autoridade, no sentido de respeito com a qualificação da pessoa que assumiu o comando de um grupo de pessoas, de uma direção, de uma área, pela importância que ele tem, pela experiência que ele tem, pela contribuição que ele possa dar. E as pessoas, então, têm a sua humildade necessária para, então, que o progresso se faça de maneira natural, pacífica. Jesus dizia para nós, eu vos dou a minha paz. Então, essa compreensão de um espírito que vem do alto, que sabe a necessidade humana, desde criancinha, vamos colocar assim, né? Até que possa ascender condições físicas melhores e participar do conjunto da obra maior. Então, nós vamos vendo aos pouquinhos que todos esses aspectos são alguns dos aspectos a serem considerados. E a doutrina espírita coloca isso para nós, ela nos ensina. Isso tem muito a ver com cada um de nós que estamos passando pela Terra nesse momento. Né? Então, a leitura desse capítulo pode nos ensejar curiosidade, como será que funciona, por exemplo, a comunicação no mundo mais avançado que a Terra. Então, em mundos mais avançados, o pensamento é uma das formas de se comunicar. Não há necessidade da palavra articulada. Em mundos ainda próximos à Terra, em esferas espirituais próximas à Terra, ainda se fala, vamos colocar assim. Claro que a fala é questão do som, é vibração, etc. e tal, onde não tem ar, onde não tem material físico, não tem propagação de palavra. Mas nesses mundos,
os meios são mais rarefeitos, é verdade, conforme o avanço que o mundo tem. Mas é possível, então, a comunicação ainda, porque ainda existem dificuldades para o homem se adaptar ao uso do próprio pensamento, no sentido de continuação, de fluir, criar condições para isso. Então, mundos mais avançados, outras formas de comunicação. Vidas em mundos mais avançados não precisam necessariamente ficar aí, né, digamos, longamente vivendo conforme o progresso do espírito. Ou então, às vezes, vive-se bastante, depende. Também não existe a morte como nós a vemos aqui, é diferente, não existe esse sentido de medo, da dor, porque se conhece um pouco mais a respeito das possibilidades do futuro. Então a felicidade é muito mais próxima desses espíritos do que no nosso caso, por exemplo. Vai acontecer depois de aparecerem mundos chamados felizes, então onde aí já não existe mais tantas dificuldades em relação às atitudes humanas que trazem a questão do ódio, a questão da inveja, a questão da miséria humana, a questão do ciúme, a questão, por exemplo, do egoísmo, e onde as virtudes são trabalhadas e os espíritos como que são iluminados de per si, pela própria condição espiritual que assumem em si. Então não existe vanglória, existe simplicidade, existe humildade. Os espíritos vão aparecer para nós conforme eles melhor se sentirem, sem querer ostentar glória, ou iluminação, ou mostrar-se para as pessoas. Ao contrário, a descrição talvez seja a forma mais adequada de se vestir, de se apresentar. Por quê? Porque o que vale é aquilo que ele tem em relação à sua presença na vida, como partícipe e cooperação da vida. É só observar na Terra, por exemplo, como os animais participam da vida, não é? Eles se ocupam, cada um de acordo com o seu estilo de vida, seu modo, cada um dá a sua contribuição. Assim as plantas também, silenciosamente, trabalham, por exemplo, produzindo oxigênio para nós e para os animais e para aqueles que consomem. Então, a maneira de entender a vida, a doutrina vem trazer para nós, sempre mostrando que há de sabedoria na criação pela grandeza e inteligência divina, que são supremas. Então nós vemos aos poucos como que tudo isso está a favor da vida. E como nós podemos participar compreendendo agora essas regras. E onde buscar esses recursos. E perceber principalmente que tudo isso faz parte, digamos, de coisas racionais, coisas lógicas. Consequentemente, tudo que vem como informação pode ser trabalhada e utilizada a favor de resultados positivos, de crescimento, de progresso, de busca de compreensão das regras da vida. Da finalidade da vida, para que nós possamos então assim comparecermos perante Jesus, por exemplo, que é o intermediário entre nós e Deus, como seres que estão contribuindo, favorecendo, auxiliando na criação. Há mundos chamados celestes, então mais avançados ainda, aí já não existe mais dificuldades com relação a problemas de ter que espiar nada. Não é? Simplesmente eles são copartícipes da criação, eles auxiliam na criação de mundos, participam dos processos de modo geral, influenciam nos destinos de outros mundos. Por quê? Porque são como se fossem co-criadores, espíritos mais avançados, espíritos felizes e que não têm interesse nenhum pessoal, não estão interessados em dinheiro, não estão interessados em manipular dados ou importância de fatos, qualquer que seja, para que nós possamos, as pessoas possam evoluir tripudiando, subindo sobre os outros, usando as pessoas como degraus. Existe sim cooperação, existe fraternidade, existe sentimento elevado, existem as chamadas virtudes, as qualidades morais que se diferenciam todos os seres. Então, esse momento nós percebemos então que aos pouquinhos vai ficando mais fácil compreender como que o Espírito pode passar, né, pela Terra e aos pouquinhos participar, auxiliando o progresso espiritual na Terra. Porque existe um chamado mundo material, o mundo que nós vivemos, onde o nosso corpo faz parte desse mundo material. Só que quando nós desencarnamos, nós vamos com as condições morais, nós levamos o que nós adquirimos de aspecto moral e intelectual. O corpo físico, o elemento físico, aquilo que nós usamos para nos encarnarmos, é mantido aqui na Terra. Vai sofrer transformações, vai voltar, como se dizia no termo bíblico, ao pó, e oportunamente cremado, talvez mais transformado, né? Existe uma regra na química, tudo se transforma, né? Então, consequentemente, o homem vai participar com o seu jeito, com a sua consciência. Quanto mais desligado for, no sentido construtivo da vida, dos interesses materiais, maiores chances ele tem de ter sintonia. Afinidade primeiro com as coisas elevadas da vida. Fica mais fácil então de absorver conhecimento, de fazer comunicação com os espíritos.
não é? Porque vai encontrar espíritos que têm o mesmo padrão de pensamento que ele, têm o mesmo sentido de orientação na vida. Então existe afinidade, consequentemente as pessoas podem então criar meios de produzir trabalho, e o trabalho produzir a progresso, e com isso dar a sua participação, a sua experiência. Então num espaço como esse, há espíritos que vêm auxiliar, porque eles viveram a Terra, ou na Terra, como espíritos que contribuíram de alguma forma com a humanidade. Então são espíritos simples normalmente, então as pessoas que passam no anonimato, né, vivem no anonimato, mas em torno da sua comunidade, eles auxiliaram a comunidade onde eles viveram de maneira contributiva, participaram efetivamente a favor da vida, a favor do próximo, e nisso eles também crescem. Naturalmente vão se desenvolvendo, e aí começa a aparecer a chamada luz interior desses espíritos que participam, que auxiliam. Em mundos avançados isso acontece de maneira natural. Mundos agora aqui é um ou outro que tem essa habilidade, essa capacidade. Por quê? Porque estamos num estágio onde estão reunidos aqui espíritos de vários matizes, de várias colorações espirituais, vamos chamar assim. Esses espíritos comparecem, fazem o seu papel, registram em si a sua vida. Quando desencarnam, eles passam para uma outra esfera espiritual. Normalmente relacionado com a vida que ele esteve aqui, porque a afinidade, né, a regra de sintonia é isso que vai fazer. Mas vai encontrar também outros mundos onde vão atraí-los para que eles possam então agora participar desse mundo. Então nós temos uma escala de mundos, né? Essas moradas que foram colocadas por Jesus, no texto lá em João, capítulo 14, versículos 1 a 3, se referem então a mundos materiais ou mundos espirituais. Ou mundos materiais onde espíritos vivem também, muitas vezes, porque aqui na Terra nós temos também espíritos convivendo conosco. Tem os desencarnados, não é? Que estão conosco. E tem aqueles que trabalham junto conosco, que acontece aqui, por exemplo. Depois eles voltam para as suas chamadas colônias espirituais, que fazem parte desse mundo espiritual. Então, em tudo existe a ideia da harmonia pela criação de Deus, do entendimento, da fraternidade, né? Da evolução, do progresso, da construção da paz. Mas também essa expressão, a casa do meu pai tem muitas moradas, pode ser relacionada a esse padrão, a esse tipo, digamos, de existência que a pessoa tem na espiritualidade. Então existem espíritos que permanecem na espiritualidade num espaço chamado erraticidade, que é o tempo entre o desencarne, a chamada morte, um tempo no espaço, pode ser curto, pode ser longo, às vezes 50 anos, às vezes meses, dependendo da finalidade do espírito, do projeto dele, do interesse dele também no progresso, pode ser aproveitado. O tempo é variável, mas ele pode sair dali, vai para esse tempo chamado erraticidade, aguardando a oportunidade de voltar naquele mundo, por exemplo, como a Terra. Reencarna. Então essas almas que se acham na erraticidade vivem conforme as suas tendências, conforme os seus pensamentos, seus interesses. Então às vezes são egoístas, convivem em grupos que também, mais ou menos, dividem a mesma forma de pensar. Se são espíritos felizes, já com intuições, no sentido de auxiliar, no sentido de caridade, esses espíritos também se associam com outros. Então, são estados, muitas vezes, que os espíritos têm no mundo espiritual e que constituem, por assim dizer, uma morada para eles, um tempo de estar naquele lugar. Agora, não quer dizer que seja, olha, tem coordenadas tais e tais, tem tal espírito parado lá. Não. O espaço é infinito. É infinito. Então não dá para você ficar codificando, separando. Não é. O espaço é infinito. Então eles existem aqui, de repente eles precisam mudar para outro lugar, eles mudam. Podem vir auxiliar na Terra, ou vir atrapalhar na Terra, conforme a sua mente, né, seu estado espiritual. Podem atrapalhar às vezes. Nas guerras eles participam também, eles vêm influenciar em resultados, participam. Da nossa vida participam. Conforme a nossa ligação mental, também eles entram na mesma onda, na mesma sintonia, nos mesmos interesses. É só começar a falar uns palavrões, começar a xingar, nós atraímos espíritos que gostam, que têm gosto nessas coisas. Né? Assim como se começarmos a pensar em projetos nobres, idealizar ações que possam promover a humanidade a se elevar, assim também vamos encontrar a cooperação de espíritos que pensam na mesma linha. Então nós vemos esses mundos tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista, vamos chamar assim, de associação mental. Como espíritos que estão, então, presentes na Terra, trabalhando, ou então vivendo livres no espaço. Então, mundos mais avançados, eles vivem sob padrões de qualidade de vida, de interesse, de progresso, mais leveza, corpos físicos, espirituais mais leves, corpos
não físicos, corpos espirituais só. Então, cada mundo, cada grupo de espíritos, cada agrupamento tem então as suas características próprias. E a doutrina espírita nos ensina a respeito disso, nos mostrando então a escala dos mundos. Né? Mundos inferiores, superiores, começa lá com os primitivos e chega até os mundos divinos. Passa pelo mundo como nós, que é a regeneração em provas, talvez alguns milênios, alguma coisa assim, nós vamos mudar, vamos passar para o mundo de regeneração, aí teremos um pouco mais de facilidades na vida, vamos chamar assim, teremos ideias mais contributivas para o progresso de todos, e tem mundos aí que vão acontecer então mais para frente, de fazer com que todo o progresso se faça presente. Só que Deus está sempre criando, né? Em tudo, sempre há a presença da criação. E as leis da vida, que são parte dessa inteligência extraordinária da criação, elas estão presentes. Cabe a nós, então, buscarmos agora reconhecer onde podemos participar, onde podemos cooperar. Então, os pensamentos positivos ajudam, favorecem, não é? As ideias das pessoas no sentido de amparo, socorro, no sentido de bons pensamentos da prece. A prece é um instrumento extraordinário para nos ligar a esses projetos maiores da vida. Uma prece, uma leitura evangélica, não é? Às vezes um espaço junto à natureza, um momento de observar a natureza, valorizar. Então, nós vemos certas vezes que caem umas chuvas meio terríveis, mas às vezes quando vem a tempestade, também vem a bonança depois, nós vemos o sol renascendo, as luzes, né? A criação que existe no mundo, às vezes a presença de pássaros cantando, isso tudo faz parte de momentos que são elementos fundamentais para todos nós, simples, mas que podem nos auxiliar. Nós vamos deixar com vocês, então, uma mensagem então, de paz, de harmonia para todos, e procurem conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, e se puderem fazer cursos, procurem também, que através dos cursos nós vamos alimentando as nossas possibilidades de evolução no sentido de compreensão do que seja a doutrina espírita, um conjunto de princípios morais, espirituais, espiritual e moral, muitas vezes é sinônimo, não é? Mas espiritual moral, que favorece a gente a entrar em sintonia com o bem maior, com o bem da vida, que é o amor de Deus, nosso Pai, por todos nós, criados por Ele. Muita paz para todos, uma boa semana, que Jesus nos abençoe nas oportunidades da vida.